Essa é a missionária Carla Saar. Aos 15 anos, ao pegar uma carona, ela foi abusada sexualmente, engravidou, teve o bebê e perdoou seu abusador. Assista até o final. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu recebi. Na nossa época, né? Eu falo muito isso, que as meninas não. A gente não tinha muita coisa, né, pra fazer, não tinha muitos acessos, shopping, essas coisas. Então, a minha amiga, ela conseguiu ingressos pra um parque. Então, ela falou: Você quer ir? E nesse dia, minha mãe não queria deixar eu ir de jeito nenhum. Eu insisti, 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 né? E fui pra esse parque. Quando, no final do parque, amigos de uma conhecida, né? Vamos dizer assim, que não vou revelar nomes, pegou carona. Nessa carona, tava eu e uma amiga, tudo jovenzinha, Você tinha 15 e anos, né? 15 anos. Só que era perto de casa, era como se fosse assim, 5 quilômetros mais ou menos de casa. E ela conhecia ele, e ele se ofereceu, falou, vamos amiga, ela vai deixar a gente em casa. E ali a gente viu que tava indo pra outra rota. Eu até hoje, eu converso muito com meu marido, que quando eu passo na Dutra, hoje eu sei que é a Dutra, mas quando eu estava nela, uma menina, a gente, né, não sai de casa, que eu ficava olhando onde que eu tô. E eu na Dutra, eu falava assim, esse caminho aqui não era a minha casa. Eu sabia que não era porque não era tão longe da minha casa. E ele levou pra um local, tinha uma outra pessoa no carro, essa pessoa abusou dela, da minha amiga, e a outra de mim. E ali eu, né, muito novinha, entrei em desespero, pedindo pra ir embora. Aí pegou, pegou revólver, mandando a gente calar a boca, falando que se a gente não calasse a boca, ia matar a gente. E eu fiquei calada. Eu falei assim, eu vou ficar calada, não vou falar nada. E ali deixou a gente na esquina de casa. Fez tudo, achou que poderia fazer o que queria. E eu com medo, devido às violências que eu vivia, a falta de estrutura familiar, o medo de contar pra alguém, não sabia nem o que era uma gravidez, não sabia o que que era nada dessas coisas, e com medo assim, eu sei que ele me fez um mal, mas como que eu vou contar isso daqui? E aí eu lembro que por ele ter feito isso, eu cheguei mais tarde em casa, né? Não era o horário que a gente tinha saído do parque, já era de noite. Eu tomei uma surra. Depois do que Ah, aconteceu, gente, é muito forte isso. Eu tomei uma surra, tá? Eu lembro até hoje, minha mãe pegou uma extensão e ela me deu uma surra de fio de extensão. E ali eu falei, como que eu conto que eu fui abusada? E agora eu ainda tô apanhando. E ali eu guardei pra mim. Não contei nem pra minha irmã mais velha. Eu falei, eu vou apanhar em Acho que casa. tem uma culpa também, né? Você acha também que as pessoas que passaram por abuso sempre relatam que se acham culpadas, né? Pelo que aconteceu. Sim. Eu não vou dizer assim, nem que assim, eu acredito que tem mulheres que se acham culpadas de repente por algum fato. Eu nem me senti culpada. Eu tinha mais medo porque eu era uma menina de apanhar do que qualquer coisa. Eu nem me senti culpada. Eu pensava assim, eu vou apanhar. Era só isso. Porque eu era muito menina. Como eu falei, eu brincava de mulher com a minha irmã mais nova. A gente é muito agarrada. Então, assim, eu não tinha essa noção. O meu medo era de apanhar. Eu queria contar, mas o meu medo era de apanhar. E aí, eu não sabia que estava grávida. Não sabia que era gravidez. E minha barriga crescendo. Até que com 3, 4 meses de gravidez, eu comecei a saber que tinha alguma coisa estranha e fui perguntar a coleguinhas da escola. Falei, olha, meninas que já tinham filho. Aí elas começaram a falar, faz isso, faz aquilo pra saber se você tá grávida. Eu, menina, bota a mão no pescoço, faz não sei o quê. E aí começou a me dar mais desespero, porque além de eu não ter contado, eu falei, agora eu tô grávida. E uma menina, e eu pensando, o que eu vou fazer na minha vida? E aí eu planejava fugir de casa. E isso mas como é que você descobriu que estava grávida? De eu fato, você descobri. fez o teste? Eu descobri por causa de colegas de escola. Ela falou, você tá grávida? A sua barriga não é normal. Né? Eu sabia, não é que eu tinha certeza, mas eu falei, deve ser isso, porque minha barriga só crescia. E a menstruação também não Não descia? descia, mas eu sabia assim, eu tô grávida. Tipo assim, eu não tinha noção ainda no meu corpo, mas eu estou grávida, estudando. E uma criança. Eu digo assim, naquela época, né, a gente era muito menina. Então, com 15 anos, eu pensava, o que eu vou fazer na minha vida? Um abusador, numa casa que não tem estrutura, que não vai me acolher, onde eu posso apanhar. Então, assim, eu já tinha tudo planejado. Eu falava assim, quando a barriga crescer realmente, eu vou fugir de casa. Assim, era coisas de criança. Eu fugir de casa, vou ter o filho na rua, era coisas assim, que hoje eu conto, é até engraçado. Mas eu pensava isso, eu falei, vou ter o filho na rua, eu vou morar na rua. Eu não tinha. E eu só chorava. Eu chorava, e as pessoas percebiam que eu chorava, mas eu não conseguia falar. Até que um dia, né, o meu padrasto, ele falou que um conhecido viu a minha barriga e chegou de madrugada, né? Ele era separado da minha mãe já. E ele quase arrombou o portão e ele falou: Um amigo meu disse que a Carla tá grávida. Aí falou assim: chama ela, eu tava dormindo. E ali, com toda a violência. Aí piorou.
Ele, que barriga é essa? E começou. E aí, começou, né, as questões, agressões verbais. E ele falou, toma aqui o dinheiro e leva ela pra fazer exame pra saber se ela tá grávida. E ali eu comecei a passar mal, eu comecei a falar que tava doente pra minha mãe, que eu falei, pronto, agora eu só vou planejar a minha fuga. E minha avó, sempre foi cristã, que já dorme no Senhor, foi que me convenceu. Ela, filha, você tá grávida? E eu pensando assim, o que eu vou falar pra minha avó? E eu falei, não, vó, eu não tô grávida. Aí minha avó me levou pra fazer, não tinha pra onde correr. Eu sentada e minha avó, filha, pode falar. Eu, não, vó, eu não tô grávida. Deve ser alguma coisa, mas eu não tô grávida. E realmente eu não sabia. Eu falei, devo estar. E aí a gente entrou, foi quando falou que já tava com 6 meses, que era um menino. Eu não tinha pré-natal, eu era muito magrinha, tanto que eu fiquei com anemia, porque eu não tive nada, né? E o Gabriel, ele veio desse abuso, eu não contei pra ele. Eu cheguei a ter rejeição pós-parto não pelo meu filho, foi por todo o trauma que eu sofri. Porque eu apanhava pra amamentar, eu apanhei quando eu fui pro hospital ter meu filho. Então, eu já vinha de muita agressão de tudo, sabe? Então, na cabeça de uma criança, a culpa era de quem? A culpa era da criança. Eu tô apanhando por causa dele. Minha vida tá assim por causa dele. Eu parei de estudar por causa dele. Tô com a 8ª série por causa... Então, tudo eu achava que era ele. Então, quando eu vi que falaram assim, ó, toma aqui seu filho. E eu olhava uma criança no meu braço e falei, não, isso aqui não é meu filho. Não é possível que eu tô grávida, não é possível que isso aqui é meu filho. Eu não consegui acreditar. Então, por um ano, eu não acreditava que ele era meu filho. Então, minha mãe cuidou, né, dele. E depois de um ano, o Senhor foi colocando um sentimento assim, ele não tem culpa. Porque, assim, quando eu contei esse testemunho, que hoje até um amigo meu pro deputado Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, ele falou assim, Carla, escreve um livro sobre isso, porque o que a gente luta é contra o aborto, e você criou um filho de um abuso. E você amou, e ele, né, ele cresceu com você, ele cantava na igreja, tocava bateria, era batizado nas águas, tinha dom. Então, assim, às vezes, do pior momento da sua vida, porque quantas mulheres querem abortar? Sim. Sai um milagre. Então, a gente, às vezes, não entende o propósito de Deus. Ele veio pra minha vida sem eu entender, mas ele já fazia parte de um propósito. Ele não tinha culpa do que aconteceu. Né? Como você falou, a criança não tem culpa, a mulher não tem culpa. E como o deputado fala, hoje eles lutam muito contra o aborto. Não é que a mulher é obrigada a ter um filho de um abusador. Isso aqui não é pra todo mundo, tá, gente? Mas, assim, é entender. Quantas mães, às vezes, não é do abusador, mas ela quer abortar. Né? E a palavra do Senhor diz em Jeremias, né, que antes de te formasse, te escolhi. Então, eu creio que cada um de nós aqui foi escolhido desde o ventre. Já existia um propósito traçado. Eu não tô aqui à toa, vocês não estão aqui à toa. Você teve o Gabriel, passou por todas essas dificuldades durante a gestação e você também, o pai, o abusador, né? Ele sabia do Gabriel. Sabia. Ele chegou a procurar, querer alguma coisa, contato ou não? Não, Nunca. não. Mas o Gabriel sabia. Não, ele ficou sabendo já com adolescente, não por mim. Não por mim. Tanto que ele tinha até uma revolta interna porque tinha parentes que falavam, né? Você é filho de um estuprador. E aí ele começou a gerar nele uma coisa, ele ficou curioso. Quem é? Quem é? E eu sempre relutante de querer falar quem era, que a gente depois descobriu quem era, onde morava, mas eu não queria, porque eu falei, não precisa. Eu queria até hoje, ele é uma bênção. Ele gostava muito do Thales, né? Eu encontrei o Thales, a gente conversou sobre isso, ele ficou até emocionado com a história, que o sonho dele era conhecer, ele não conseguiu conhecer o Thales, eu conheci por ele. Mas assim, ele era uma benção. Então, assim, eu achava que ele não tinha que saber da história dele. Não naquele momento adolescente. E ali ele ficou com uma revolta muito grande pelo fato de como foi apresentado para ele. Eu até digo para as mães: se o seu companheiro foi embora, se você foi abandonada sozinha grávida, e você teve algum problema com o pai do seu filho, não fala mal dele pro seu filho. Ele foi um mau marido, ele pode até ser um mau filho, mas o teu filho, ele vai carregar aquela... Sabe, minha mãe ficava, seu pai te abandonou. Aí você vai carregando aquilo. Você vai carregando aquela história, né? Então você acaba prejudicando o seu filho quando você fala mal do teu ex, né? Do teu ex-marido, do pai do teu filho. Ó, teu pai não presta. Teu pai é isso, teu pai não sei o quê. Então, querendo ou não, você tá formando o caráter do teu filho. Então, você contar essas coisas pro seu filho é muito forte. Então, a gente tem que ter cuidado com isso.